diz assim a Bíblia Sagrada para nós: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e os filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-ruamá, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Aleluia! Somente até aqui, vamos nos sentar. Muito obrigado. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia! Que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, você que nos acompanha também na sua casa, a palavra de Deus vem trazendo à nossa memória no dia de hoje um texto que não é tão conhecido. Para alguns talvez seja até inédito, talvez você nunca tinha lido ou ouvido falar nessa história. Mas hoje o Espírito Santo me inspirou a compartilhar com a amada igreja, com os amados irmãos, algo que me chamou bastante a atenção. Daqui a pouco eu vou explicar, vou falar diretamente o que o Espírito Santo falou comigo. Mas durante o dia hoje, por várias vezes na minha mente veio uma frase. E através dessa frase eu busquei o texto, eu encontrei o texto da palavra de Deus. E eu pretendo hoje, na minha limitação humana, trazer a todos vocês aquilo que o Senhor realmente quer nos orientar. Porque como seres humanos temos falhas, como seres humanos temos erros. E quando alguém tem algum erro, precisa ser corrigido. O erro precisa ser eliminado, porque diante do Senhor não vencemos quando erramos, mas vencemos quando fazemos a vontade de Deus. O texto conta a história de um profeta, um homem chamado Oséias, um homem que viveu há muitos anos atrás, em um período onde o reino, a nação de Israel era dividida em dois reinos, reino do norte, que também se chamou Israel, e reino do sul, que se chamava Judá. E a partir do instante desta divisão, após a morte do rei Salomão, cada reino começou a viver a sua vida e escrever a sua história. E esses dois reinos tiveram uma característica muito diferente. Um deles, que foi o reino do norte, o reino de Israel, prontamente, rapidamente se afastou da presença de Deus, se afastou da vontade do Senhor. Tanto é que uma das primeiras atitudes do primeiro rei do reino do norte, o rei Jeroboão, foi estabelecer lugares de adoração a deuses pagãos. Ele trouxe de volta aquela figura do bezerro de ouro. Você se lembra do bezerro de ouro que foi adorado lá nos dias de Moisés, quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei? O que o povo lá estava fazendo lá no arraial? Estava adorando o bezerro de ouro. E esse rei traz de volta essa adoração pagã. E a partir daí começa a se afastar da presença de Deus. Eu quero começar o sermão fazendo uma afirmação. Deus pede exclusividade. Deus requer exclusividade. Com Deus não tem essa de divisão. Ah, eu adoro a Deus, mas também eu sirvo a Baal. Não dá. Ah, eu sirvo a Jesus, eu creio em Jesus, mas também acendo vela para não sei quem. Não dá. Não é assim que Deus trabalha. Deus quer exclusividade de adoração. Então, quando Israel, o reino do norte, começa a se afastar da presença de Deus e adorar a outros ídolos,
O que isso mostra para Deus? Mostra uma quebra de vínculo, mostra uma atitude de infidelidade. E não há uma infidelidade mais fácil de ser compreendida para nós seres humanos do que a quebra de um compromisso marital, ou seja, a quebra de um compromisso em um casamento. O compromisso de um homem para com uma mulher, do esposo para com a sua esposa e vice-versa. Então, quando falamos em infidelidade e mostramos esse exemplo, fica fácil para todo mundo entender. E foi o que Deus quis fazer. Deus chama o seu profeta chamado Oséias, este que está aqui relatado na Bíblia, e diz a ele: você vai se casar com uma mulher de uma reputação não ilibada, de uma mulher que é adúltera, de uma mulher que oferece o seu corpo, já deitou com outros homens, e você vai se casar com ela. Que coisa maluca, que coisa doida, porque afinal de contas, quando se fala em casamento, nós sempre queremos o melhor, o mais puro. Até mesmo simbolicamente no casamento se utiliza o elemento da pureza quando olhamos para uma noiva que entra na igreja, que vai até o altar com as suas roupas. Qual é a cor da roupa da noiva no casamento? Branca. E por que ela é branca? Porque não gosta do amarelo, do rosa ou do azul? Não, é porque tem o simbolismo da pureza. O simbolismo que mostra que aquele casamento está sendo concluído de acordo com aquilo que Deus espera, de acordo com aquilo que Deus determina na sua santa palavra. E nós vemos então que o casamento de Oséias, ele foge do padrão. E o que foge mais do padrão, para eu tentar entender, para você tentar entender, é o pedido de Deus. Como é que Deus, que é tremendo, que é puro, que é perfeito, Deus manda o seu profeta casar com uma mulher de uma vida errada, e ainda ter filhos com ela? Aí eu quero dizer a você, que Oséias tinha todas as razões do mundo, para dizer o seguinte: eu não preciso viver isso. E aqui eu quero voltar ao começo do meu sermão, quando eu dizia a você, que durante o dia todo hoje o Espírito Santo trazia à minha mente esta frase, e a frase era essa: eu não preciso viver isso. Naquela concepção que o ser humano tem, de julgar o que ele deve ou não deve viver, o que ele merece ou não merece viver. Quantas vezes nós, nos achando cristãos perfeitos, nos achando homens e mulheres sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito, enfrentamos um momento de dificuldade e nos julgamos injustiçados por isso. Quantas vezes nós perguntamos: como que Deus permite isso acontecer comigo, se eu sou seu servo? Como Deus permite acontecer isso comigo, se eu sou a sua serva? Eu vou na igreja, eu dou o meu dízimo ao Senhor, eu canto lá com as irmãs, e como é que Deus permite acontecer isso? Eu quero dizer para você uma coisa, no início desse sermão, a você que está aqui, a você que está na sua casa: se Deus está na frente, no controle de tudo, saiba que aquilo que parece que começou errado, vai terminar certo, porque Deus está conduzindo as coisas. Quando a gente olha para a história de Oséias, parece que está tudo errado, parece que está tudo fora da realidade, está tudo fora do que era esperado. E o incrível é que Oséias obedeceu. E aqui, amados, vem o segredo que eu quero começar a encontrar com você, a descobrir com você, a decifrar com você na palavra de Deus. Quando Deus ordena Oséias casar com aquela mulher, o que Deus está querendo mostrar para uma nação, não é para o Oséias. Saiba, meu irmão e minha irmã, você está prestando atenção no que eu estou falando? Saiba que quando Deus permite alguma coisa, Ele não quer dar um exemplo na tua vida, Ele quer mostrar para todo mundo que Ele é e sempre será Deus sobre todas as coisas. Deus não queria castigar Oséias, ou simplesmente que Oséias tivesse uma má reputação na vizinhança, porque vocês imaginam o que falavam de Oséias na vizinhança? Todo mundo dizia: nossa, vocês viram lá o Oséias, você viu com quem ele casou? Nossa, misericórdia.
onde já se viu, você conhece a mulher de Oséias? Meu Deus, a mulher de Oséias é isso e aquilo. E ele era mal falado. Só que Deus tinha o propósito de mostrar o seguinte: vejam o exemplo que acontece na vida deste homem. Vocês acham que ele está agindo de uma forma que não deveria. Então eu quero que vocês entendam também que é a forma que eu, Deus, estou agindo com Israel. Estou agindo com este povo que eu escolhi para mim, eu chamei de meu povo, só que esse povo me traiu. O povo de Israel, na verdade, traiu a Deus, porque estava adorando a outros ídolos, estava adorando a ídolos pagãos, a deuses errados, a deuses falsos. Só que a misericórdia de Deus é tão grande, que Deus usa o exemplo de Oséias para mostrar para todos o seguinte: assim como Oséias desposa uma mulher de uma vida não ilibada, e dá a ela uma nova chance, e dá a condição de ela se consertar, eu, Deus Todo-Poderoso, quero fazer isso com Israel. Você me abandonou, você me traiu, você me deixou, você se sujou com as coisas do pecado, mas eu, teu Deus, eu quero te dar uma nova chance. É isso que Deus mostra através de Oséias. E Deus mostra também que quando as coisas não estão correndo bem, nós que somos servos e servas de Deus precisamos entender que isso tem propósito. Quando as coisas não dão certo na nossa vida, mesmo sendo servos e servas de Deus, entenda que isto tem propósito. O primeiro propósito qual é? Quebrantamento. O primeiro propósito de Deus, quando Ele permite que uma situação ocorra de uma forma desagradável a nós, é que Ele quer produzir quebrantamento. Você já conseguiu, ou alguém consegue fazer omelete sem quebrar ovos? Sim ou não? Não. E omelete é gostoso, não é gostoso? Vocês gostam de omelete? Quem gosta de omelete dá um sinalzinho com a mão? Muita gente gosta. Tem gente que gosta tanto de ovo que se pudesse comeria ovo no café da manhã, no almoço, no jantar, no chá da tarde, na sobremesa, em todo lugar, né? Ovo é uma delícia. Só que aquele ovo delicioso, aquela omelete, aqueles ovos mexidos, aquele doce, né? Aquela torta de claras, aquela coisa linda, tudo começou com a quebra dos ovos. Se não quebrasse ovo, não tinha omelete gostoso. Se não quebrasse os ovos, não tinha doce delicioso. Se não quebrasse os ovos, não dava para fazer a receita que a gente gostaria. Antes de mais nada, tem que quebrar, porque se não quebrar, não extrai a essência. Às vezes, meu irmão e minha irmã, Deus sabe, conhecendo a nossa vida, Ele sabe que a gente está precisando de um quebrantamento, porque às vezes a gente está se achando demais. Fala a verdade, se não tem dia que você se acha o suprassumo do máximo, que você se acha a última bolachinha do pacote. Você acha assim, eu sou demais, semigo nada acontece. Não é assim? A gente se acha demais. Não, mas eu sou todo crente, olha, eu sou perfeito, eu sou isso. Não, não é assim que Deus trabalha. Se você perceber, como eu disse do omelete, os ovos precisam ser quebrados. Para nascer uma árvore, para nascer um vegetal, a semente, a sua casca precisa ser rompida. Se não romper a casca da semente, não nasce o vegetal. Se não quebrar os ovos, não dá para fazer o bolo. Se nós não formos quebrantados para o Senhor, não acontecerá o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Então o que o Senhor fala conosco hoje, mostrando através da vida de Oséias, é que esse quebrantamento, ele precisa acontecer. Ele precisa acontecer. E às vezes a gente acha que não. Vamos lembrar o que aconteceu lá nos dias de Jeremias, com o reino do sul, Judá. Não estou nem falando de Israel, porque Israel ele já é destruído em 722 a.C. Mas Judá, o reino do sul, ainda sobrevive por um tempo maior. A sua destruição será só em 586 a.C. E lá nos dias de Jeremias, o profeta, e olha que profeta, não estou falando de qualquer profeta, estou falando de Jeremias, um dos profetas maiores. Ele começou a profetizar e dizer para Judá, dizer para o rei: é hora de nós nos entregarmos, é hora de nós nos rendermos, vamos servir a Babilônia, é hora de sermos servos,
para que depois Deus nos reconstrua. Mas agora é hora de abaixar a cabeça e de servir. Vocês acham que o rei aceitou essa palavra? Vocês acham que o povo de Judá aceitou essa palavra? Não, porque eles acreditavam: nós somos servos de Deus, Deus está conosco, quando entrarmos na batalha, Deus vai nos dar vitória sempre. E se esquecendo que eles estavam fora da vontade de Deus. Então Deus permite que Judá, reino do sul, seja invadido pelos babilônicos, seja destruída, o próprio templo foi destruído, vários são levados cativos, são levados para o exílio, dentre eles alguns famosos que você conhece: Ezequiel, que é o profeta da Bíblia, Daniel, que é o grande profeta que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, e outros que foram levados para o exílio, e só ficou lá em Judá a corja, o resto da sociedade, as pessoas doentes, as pessoas inválidas, as crianças, os idosos, pessoas que não poderiam produzir lá no exílio, ficaram lá em Judá, só o resto da sociedade. Mas por que aconteceu isso? Porque era necessário quebrantar Israel, porque Israel estava se achando demais, e Deus falou: não, quem tem que ser demais na sua vida não é você, quem tem que ser demais na sua vida sou eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E Israel então é quebrantada, e depois de 70 anos de exílio, o que acontece? Eles voltam, e não voltam para um lugar qualquer, está tudo arrasado, mas Deus dá força e condições para eles reerguerem, para eles recomeçarem tudo de novo. As muralhas de Jerusalém são levantadas, o templo é reconstruído, e a nação é reconhecida novamente com dignidade. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão e minha irmã, você que está na igreja, você que está me assistindo aí através da internet. Eu quero dizer para você que depois do quebrantamento de Deus na nossa vida, sabe o que vem? Vem a dignidade restaurada pelo Senhor. Porque daí quem restaura não somos nós, aí quem restaura é Deus. Então, o primeiro elemento que Deus quer fazer quando acontece algo que não nos agrada é o quebrantamento da nossa vida. Mas quebrantar para quê? Vamos voltar ao exemplo da culinária? Eu quebro ovos para quê? Para jogar fora? Não, eu quebro ovos para fazer um prato. Eu quebro os ovos para fazer uma omelete. Eu quebro os ovos para fazer um bolo. Eu quebro os ovos para fazer bacon com ovos. Eu quebro os ovos para usar o que está dentro dos ovos, que é a clara e a gema. Deus quebranta o ser humano para quê? Para que a gente sofra? Para que Deus olhe do céu do seu trono e fique achando interessante, gostando do sofrimento dos seus filhos? A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que Deus não se agrada com o sofrimento dos seus filhos. Mas então para que serve o quebrantamento, pastor? O quebrantamento serve para que nós possamos viver a vontade de Deus na nossa vida. Porque enquanto não formos quebrantados, a gente não está disposto 100% a viver a vontade de Deus. A gente sempre quer viver a nossa vontade. Mas quando Deus permite um quebrantamento, sabe aquele quebrantamento assim: você tinha dinheiro, de repente agora não tem mais. Isso é um quebrantamento. Você tinha saúde, de repente agora a saúde está comprometida. Isso é um quebrantamento. Você estava rodeado de tantos amigos e agora você se sente sozinho. É um quebrantamento. Estava tudo bem na sua casa, você estava estabilizado, tantos anos morando ali, e de repente agora você é mandado embora do dia para a noite e tem que sair correndo, e não sabe nem para onde vai. Isso tudo é um quebrantamento. Só que quando Deus permite isso e a gente é quebrantado pelo Senhor, lembra o exemplo da culinária? Os ovos viram um prato gostoso. O quebrantamento faz a gente viver a vontade de Deus. E quando a gente vive a vontade de Deus, aí acontecem as coisas boas na nossa vida. Você sabia que é assim? Eu vou contar um exemplo bíblico. Um exemplo de um grupo de 11 homens. E não é o do filme 11 Homens e um Segredo. É 11 homens e um destino. Gostei do nome. 11 homens e um destino. E quem são esses 11 homens? Conhecidos como discípulos de Jesus. Conhecido como apóstolos de Jesus. Depois que Jesus Cristo sobe aos céus, depois que ele ascende aos céus, o que acontece com os discípulos? Atos 2, eles recebem o Espírito Santo, ok? E depois que eles recebem o Espírito Santo, eles receberam para quê? Para eles ficarem escondidos e guardados? Não, eles receberam para proclamar o Evangelho de Jesus. Só que aí você começa a ver,
O primeiro deles, Tiago Maior, é preso e ele é decapitado. Foi o primeiro a ser morto. Morreu sem cabeça. E Pedro estava na prisão porque no dia seguinte seria ele, ok? Tiago Maior, decapitado. Eu falo de Tomé, mártir na Índia. Foi morto como mártir na Índia. Tiago Menor foi morto como mártir na Espanha. Pedro é levado até Roma e morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, porque ele não queria ser morto na mesma posição do seu mestre Jesus. E aí, se você começar a procurar na história, a tradição vai contar: Bartolomeu, morto. Filipe, morto. Quem mais que é discípulo de Jesus? Me ajuda aí. Simão Zelote, morto. Judas o Tadeu, morto. Todos os 10. Ah, pastor, mas você falou que eram 11. O único que morreu de morte morrida, entendem o que é morrer de morte morrida? Morreu naturalmente foi João, aquele que escreve o livro do Apocalipse. Mas ele ainda sofre na sua idade avançada, como idoso, quando ele é exilado em uma ilha chamada Pátimos. Ou seja, todo mundo sofreu. Todo mundo morreu. Os 11 que eram discípulos de Jesus, que viveram e que tinham o projeto de espalhar o Evangelho, para todos eles acabou de uma forma trágica. Foram mortos, foram assassinados, decapitados, crucificados. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Apesar desta morte triste desses nossos irmãos, foi através deste martírio, foi através dessa defesa até a última consequência do Evangelho de Jesus Cristo, que a palavra do Senhor se espalhou por toda a face da terra. Você entendeu então? Quebrou-se os ovos, mas se fez um delicioso omelete. Perdemos a vida desses irmãos, e de forma trágica. Mas a consequência foi que hoje eu e você estamos aqui no Brasil, dizendo: Jesus Cristo salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo, e está presente conosco neste lugar. Glória seja dada a Jesus. Você está entendendo o que a palavra de Deus quer falar hoje? A palavra de Deus quer tirar da sua mente essa expressão que você fica dizendo por aí: eu não posso viver isso, eu não mereço viver isso, eu sou servo de Deus, como é que isso acontece comigo? Eu sou serva de Deus, por que Deus permite? Em primeiro lugar, nós todos estamos sujeitos, e precisamos ter essa convicção. Em segundo, se Deus permite alguma coisa, Ele está permitindo para que nós nos quebrantemos. Porque quando a coisa está difícil, aí que você vai orar. Fala a verdade. Quando está tudo bem, você acorda meio-dia e nem esquece de orar a Deus. Quando está tudo ruim, você acorda 3 horas da manhã, dobra o joelho do lado da cama e fica: meu Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. É verdade ou não é? É. Então o Senhor, Ele tem propósito. Se acontece algo desagradável, algo fora do nosso planejamento, algo que não queríamos. Eu orei para curar e a pessoa morreu. Eu orei para a porta abrir e ela se fechou. Eu orei por restauração e tudo acabou. Lembra disso? Quebrantamento. O Senhor está permitindo alguma coisa para que a gente se quebrante, para que o coração deixe de ser orgulhoso, para que a gente deixe de se achar o suprassumo do máximo, super crentes. Não, olha, está vendo, aquela irmã sofre porque ela não tem fé, mas comigo não acontece nada. Ah, é? Mas se um dia acontecer, lembre-se de uma coisa: não faça julgamento, mas lembre disso: Senhor, se o Senhor está permitindo que eu seja quebrantado, me quebranta para que eu seja uma nova criatura na sua presença. Me quebranta hoje para eu viver dias melhores amanhã. Hoje eu estou sendo quebrado como os ovos, mas amanhã eu serei ou viverei o prato delicioso da vitória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, que hoje, a partir de hoje, nós paremos de dizer: por que comigo? Eu não mereço, não pode acontecer comigo, onde já se viu, eu estou na igreja, eu sou servo de Deus. Quantos irmãozinhos nossos estão sendo acometidos por essa doença terrível chamada Covid-19?
E aí a gente até se questiona e fala: meu Deus, mas eu sou teu servo, eu estou na igreja, eu sou uma pastora, eu sou um obreiro, eu canto lá, estou me dedicando, e ainda assim acontece comigo. Não aconteceu com ninguém. Eu tenho um vizinho que nem acredita em Deus, é ateu, e ele não pegou, e eu sou servo de Deus, peguei. Lembre-se disso, o Senhor está permitindo um quebrantamento. Deixa Ele trabalhar. Porque depois que passar essa fase, você vai poder dizer: agora eu sou nova criatura no Senhor Jesus Cristo. Agora eu posso dizer e saber, como disse o salmista: eu sei agora que o Senhor responde e ouve a oração do seu ungido, do seu servo. Meu irmão e minha irmã, que a partir de hoje você saiba desta realidade. Se Deus permite acontecer algo, é porque Ele tem propósito. E o propósito dEle é quebrantar o nosso coração e fazer-nos ainda melhor. Lembra o exemplo do vaso que Jeremias conta? O vaso na mão do oleiro. Está fora de forma, está quebrado, ficou torto. O que o oleiro faz, hein, Fábio? Ele destrói, né? Ele, em primeiro lugar, ele amassa tudo de novo. Ele não pega assim, vamos fazer. Não, tem que pegar tudo e voltar no barro. Aí ele faz de novo uma nova criatura, faz de novo um vaso, faz de novo segundo a sua vontade. E aí você já não é mais aquela pessoa do passado, você não é mais iracundo, você não é mais invejoso, você não é mais ciumenta, você não é mais fofoqueiro, porque o Senhor quebranta. E depois que quebranta, não dá para ficar igual ao passado. Você já tentou reconstruir a casca de um ovo depois que você quebrou? É impossível. Por mais que você tente, ainda assim vai faltar um pedacinho, Sandra, para encaixar lá. Não dá. Depois que quebra, não dá para voltar mais. Eu quero afirmar na tua vida: depois que Jesus te quebrantar, você nunca mais vai ser o mesmo do passado. Você nunca mais vai recorrer nos erros do passado, mas você vai ser verdadeiramente uma nova criatura no Senhor. Que o exemplo de Oséias seja um exemplo fiel e forte na nossa vida. Porque aquele que segue a vontade de Deus, ainda que não a entenda, sabe que o Senhor está quebrantando para dar dias melhores no futuro. E o Senhor assim fará. Sobre a minha vida e sobre a tua vida, eu quero pronunciar: Deus dará dias melhores em nome de Jesus. E você vai poder testemunhar isso. Os dias que virão são tão maravilhosos que você vai olhar para trás e vai falar: Senhor, obrigado por ter me quebrantado. Porque agora eu vivo uma nova realidade em Cristo Jesus. É a palavra de Deus para os nossos corações. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.